Olá, crianças do quarto ano, tudo bem, gente, com vocês? Como foi o final de semana de vocês, hein? Todo mundo com saúde, se cuidando, ótimo. Então, gente, nosso assunto de hoje, ele está na página 70, viu, do módulo 3. É um novo gênero textual, que eu acredito que a gente não tenha muita proximidade com esse gênero textual, e ele é bom por isso, né? Porque é mais um conhecimento que a gente vai adquirir, tá bom? Então vamos lá, a gente começa com a pergunta para vocês. O que são os verbetes das enciclopédias? Antes disso, nós temos que saber o que é uma enciclopédia, já que a gente não tem muito contato com esse tipo de gênero textual, né, gente? Então, uma enciclopédia é uma obra de consulta que está organizada como um dicionário. Um dicionário que todo mundo conhece, né, gente? Ele é organizado com as palavras por ordem alfabética. Assim também acontece na enciclopédia. Ou por temas, né, que é o caso da enciclopédia. Esta obra contém conhecimentos gerais a nível cultural e científico. E aí, gente, eu peguei algumas imagens de enciclopédia para você ver, tá bom? Então, tem de várias temáticas, vários assuntos que são textos com ilustrações para que fique mais fácil você entender e visualizar do que aquele assunto está tratando, tá bom? Então, vamos lá. O que é um texto enciclopédico? Definição. É um gênero discursivo que apresenta de maneira organizada e sistemática as informações básicas sobre determinado conteúdo do conhecimento humano. A finalidade, ou seja, o objetivo desse gênero discursivo é o quê? Registrar e difundir o conhecimento acumulado por meio da criação de uma obra de referência. A enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. O verbete é um gênero de caráter expositivo, utilizado como um conjunto de definições, acepções e exemplos de determinada palavra ou expressão. Veiculado em dicionários e enciclopédias, ganhou nova fórmula de circulação com a internet. Dessa forma, ficou mais acessível para a gente. Resumindo, é um texto que contém informações variadas e importantes, tem como propósito informar, pode ser um artigo ou entrada de uma enciclopédia ou uma obra de referência que possui explicações, notas e exemplos. No contexto, houve uma mudança no que se refere à circulação desse gênero. Anteriormente à internet, a circulação do verbete era predominantemente escolar e específica, ou seja, o ambiente em que a gente poderia ter contato com esse tipo de texto era na escola. Tá bom? Posteriormente à internet, a circulação se tornou mais livre e acessível. Produção do conteúdo pelos próprios leitores, né? Vocês, alunos, nós podemos produzir uma enciclopédia. Dessa forma, nós temos contatos, temos mais acessibilidade, né? A enciclopédias online participativas, Wikipédia chamada, tá bom? A estrutura. Linguagem. Na aula passada de redação, nós trabalhamos os tipos de linguagem, né? Formal e informal. No caso das enciclopédias, é a formal, tá bom? Ausência de adjetivos ou outras estruturas que possam expressar opinião pessoal e não constatação de fatos. Verbos, quando há, são predominantemente no presente. Pessoa, terceira pessoa do discurso, né, lá dos pronomes. O que encontramos no verbete de enciclopédia infantil, né, gente? Porque as enciclopédias, elas tratam de diversos assuntos e tem os assuntos que são são para o conhecimento somente de crianças, né? E de quem tiver curiosidade. Encontramos os verbetes em enciclopédias impressas ou virtuais, revistas e sites científicos para crianças e em livros didáticos. É o caso do texto que está no nosso livro, né? Na página 70. São produções coletivas de pesquisadores ou especialistas, mas eles não são identificados. Podemos utilizar um verbete para realizar uma pesquisa escolar,
em feiras e exposições de conhecimentos ou para esclarecer curiosidade em um determinado tema. Os verbetes servem para divulgar conhecimentos técnicos e específicos. Por meio deles, as crianças podem ter acesso à divulgação científica por meio de uma linguagem mais fácil. Os verbetes trazem informações científicas sobre diversos temas com fotos e ilustrações. Vocês vão constatar isso no texto que a gente vai iniciar agora, tá bom? Então, na página 70, inicia o nosso gênero textual. Vai falar sobre o cão. O cão, que também chamamos de cachorro, é um dos animais mais estimados do mundo. Ele foi um dos primeiros bichos a serem domesticados e treinados para conviver com as pessoas. O nome científico do cão é Canis familiaris. Ele é da mesma família do coiote, do lobo, da raposa e do chacal. Essa informação você já sabia, gente? Onde vivem os cães? Por todo o mundo, as pessoas têm cães como bichos de estimação, animais de guarda ou de trabalho. Alguns cães não convivem com seres humanos e estão soltos na natureza, em alguns lugares do mundo. Esses cachorros normalmente vivem em grupos chamados matilhas. Um cão selvagem chamado dingo vive na Austrália. Esse aqui, ó. Esse aqui é o dingo, viu? E esse aqui são os cães selvagens, né, encontrados na África. Ele vive nas savanas ao sul do deserto do Saara e em áreas de florestas pouco densas, que são pouco fechadas. Características físicas e raças. Apesar de possuírem certas características em comum, os cães podem ter tamanhos, formas e cores muito variados. O cão é um mamífero, com dentes afiados, excelente faro e boa audição. Cada uma de suas 4 pernas termina em um pé, ou pata, com 5 dedos. Cada dedo tem base macia e unha. Uma cobertura de pelos mantém o cão aquecido. Ele se refresca colocando a língua para fora da boca. Paralelamente a essas características comuns, os cães têm diferentes tamanhos, formas e cores. Os cães têm tamanho, aparência e comportamento parecidos. Os cães que têm tamanho, aparência e comportamento parecidos fazem parte de um grupo chamado raça. Existem mais de 400 raças de cães. Um cão sem raça definida é popularmente chamado de vira-lata. Há raças de cães muito pequenos e outras de animais muito grandes. Um chihuahua pode pesar 0,5 kg e ter 13 centímetros de altura. Um dog alemão pode pesar 68 quilos e ter 76 centímetros de altura. E aqui você vê o chihuahua e um dog, né? Aqui o chihuahua está na mão da pessoa e você vê o tamanho dele, ele é muito pequeno, gente. Comportamento. Os cães são carnívoros, o que significa que comem carne. Cachorros domésticos comem ração feita com carne e outros produtos. Cães selvagens caçam outros animais. Os cães agitam o rabo para mostrar que estão contentes. Os cães demarcam território e marcam sua propriedade urinando, fazendo xixi, e esfregando-se nas coisas para deixar seu cheiro. Mas eles também adoram ficar perto das pessoas e de outros cães. As pessoas podem treiná-los para obedecer a comandos simples. Os cães fazem sons como latir, uivar e rosnar. Eles também usam movimentos para se comunicar. Por exemplo, quando um cão balança o rabo, quer dizer que ele está feliz. Se ele mostra os dentes e rosna, está ameaçando. Ciclo de vida. A fêmea dá à luz uma ninhada de filhotes cerca de 2 meses após o acasalamento. Então, a gestação de uma fêmea, né, é de 2 meses. A ninhada pode ter de 2 a 12 filhotes, vai depender da raça. Os recém-nascidos são cegos e surdos e dependem da mãe para obter alimentação e proteção. Os filhotes se tornam mais independentes quando estão com 3 ou 4 meses. Os cães vivem de 10 a 15 anos, ou um pouco mais, vai depender de como ele é criado e o tratamento que ele recebe, né? E aqui uma fêmea de cachorro da raça Golden, que é amamentando
as crias, né? Os filhotinhos, tá bom, gente? Então, esse texto, essa enciclopédia, verbete de enciclopédia, está falando, está trazendo para a gente todas as informações relevantes, né, importantes sobre os cães. Então, eu vou pedir para que vocês leiam novamente e respondam as páginas 72 a 74, que vai falar única e exclusivamente desse texto aqui, tá bom? Na nossa aula de gramática, a gente vai trabalhar hoje a ortografia. São palavras com LH ou LI. Tá na página 75 do módulo 3, tá bom? Então, aí, gente, o que a gente vai perceber com o estudo dessas palavras? Que elas têm um som parecido, que você vai notar a diferença desse som quando você pronunciar essas palavras, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o uso do LH. O uso de palavras com LH na língua portuguesa é habitual, a gente sempre está usando, né? Mas deve ser estudado com atenção. Igualmente, vale a pena destacar que a combinação de duas letras, como no caso LH, é classificado como dígrafo. Lembram que nós já estudamos sobre os dígrafos, que é o encontro de duas letras com um único som, tá bom? A combinação das letras L mais H é empregada em diversas palavras da língua portuguesa, e a união desta vogal com aquela consoante pode ser utilizada da seguinte forma: folha, galho, ilha, joelho, milho, molho, navalha, olheiras, olhos, palha e palhaço. Então, essas palavras aqui são escritas com LH. O som de LI, como em auxílio, é parecido com o som do dígrafo LH, como em filho, né? Notamos, então, que nem sempre as palavras são escritas da forma que as pronunciamos. Por isso, ao escrever, tenha cuidado para não trocar o LH por LI, ou vice-versa, tá bom? Então, fica aí, gente, uma atividadezinha antes de vocês fazerem a atividade que estão no livro e na gramática. Nesse banco de palavras aí, são 16 palavras. 8 palavras foram escritas de maneira errada. Vocês vão escrever essas palavras corretamente no caderno de vocês. Vão mandar para mim lá no grupo, no privado, tá bom? As atividades de hoje estão na página 70 a 77 no módulo 3. Essas páginas já envolvem a leitura, a interpretação e a parte de gramática. E você vai fazer a página 71 na gramática, assim eu aprendo gramática, tá bom? Então, gente, bons estudos, façam a atividade direitinho, mandem a foto, não esqueça de fazer e mandar logo a foto para eu anotar que você está fazendo a atividade, tá bom? Até a próxima aula, crianças.